Olá, tudo bem? Eu sou o Pedro, sou estudante de filosofia na Universidade de São Judas Tadeu, estou no meu primeiro semestre e estudo especificamente na unidade Moca. E aqui eu vou continuar a primeira aula que eu falava sobre Sócrates pelo projeto escolar, que é coordenado pelo projeto do reforço escolar, que é coordenado pela professora Cristiane Simões. Bom, e para continuar a última aula que eu dei, que foi a primeira também, que era sobre Sócrates, eu vou falar um pouquinho sobre o seu discípulo, que é Platão. Então, vamos lá. Bom, Sócrates, conhecido como. Olha, desculpa. Platão, conhecido como o pai do dualismo, e eu coloquei uma frasezinha dele aqui que carrega em si o legado de Sócrates, né? Que é: uma vida não questionada não merece ser vivida. Olha só como isso tem total ligação com o pensamento que Sócrates passou para ele, que é como se faz a filosofia. A filosofia se faz através do questionamento. Olha só, hein? Então, vamos lá. A introdução que começa logo com a morte do seu mestre, que foi Sócrates. Quando Sócrates morreu, Platão, ele ficou pensando, bom, ele morreu justamente porque estava fazendo maiêutica. Ele morreu justamente porque estava abrindo a filosofia para pessoas que não estariam prontas para a filosofia. Então, o que Platão fez? Platão fechou a filosofia dentro da sua academia, a Academia de Atenas. Então, a filosofia parou de ser algo aberto ali, né, para qualquer cidadão e passou a ser produzida apenas dentro dessa academia e, claro, nas ágoras, que são os lugares que os gregos iam para discutir sobre cidade, sobre a polis, sobre problemas e soluções, e principalmente o que muito acontecia era discutir sobre as festas religiosas, como eles fariam um culto a Dionísio, como seria a festa para Apolo e coisas do tipo, certo? Bom, o segundo item é o livro e a forma de escrita. Por quê? Porque Platão, como discípulo de Sócrates, acreditava que a filosofia só poderia se dar de maneira em forma de diálogo, conversando com outras pessoas, fazendo perguntas para elas e recebendo respostas. Porque lembra que eu falei da maêutica? A maêutica precisa ter alguém para perguntar o que é algo, o que é essa coisa, e aí a pessoa vai me responder, e aí a partir daí eu vou começar a fazer o quê? Eu vou abalar aquelas certezas aparentes que ela tem para que a alma dela possa ficar despojada. Lembra disso? Pois é, Platão vai pegar lá de Sócrates isso e vai começar a escrever livros em forma de diálogos, como se fosse um drama. Sabem que tem que ser atuado? Pois é exatamente assim que Platão escreve os seus livros. Porém, no seu último livro, lá no final, tem um texto que chama As Leis. E Platão ele faz quase que um monólogo. Por quê? Porque vai ter um personagem e esse personagem vai ter uma fala gigantesca. E essa fala tá cheia, tá lotada de conhecimento filosófico. E aí a gente entendeu o que desse texto? A gente entendeu que Platão estava se distanciando dessa ideia socrática, que a filosofia só pode ser feita a partir de um diálogo. E aí a gente tem o nosso texto filosófico, assim como nós conhecemos hoje em dia, certo? E agora uma das teorias mais importantes que vem de Platão, ah, eu diria que uma das mais importantes até hoje, né? Porque muitos filósofos contemporâneos, modernos, eles utilizam dessa teoria do dualismo, do ser e do vir a ser, para produzir a filosofia que eles produzem. Então, o que é o ser e o vir a ser? O ser é o que algo é, certo? Então, se eu perguntar para você o que é isto, você vai falar, bom, isso aqui é um marca-texto. Isso é o ser. Só que o que é o vir a ser? O vir a ser é a transformação desse objeto. Significa que esse objeto pode vir a ser algo diferente do que ele é agora. Certo? É essa oposição do ser e vir a ser. Platão vai trabalhar muito com isso. Por quê? Porque ele vai construir uma teoria chamada teoria do dualismo,
que a gente vai conhecer muito mais pelo nome do mundo sensível e do mundo das ideias. Vai ter muito meme sobre o mundo das ideias. Se você tem Twitter, Facebook, qualquer coisa, você com certeza já viu um meme do Platão falando do mundo das ideias. Mas vamos entender isso, vamos entender a origem desse pensamento, né? Lembra que eu falei na última aula sobre um pessoal chamado pré-socráticos? Esse pessoal também pode ser chamado de naturalistas, porque eles estudavam a natureza, eles estudavam a physis. E lá nos naturalistas, a gente vai ter dois filósofos importantíssimos, que é o Heráclito. O Heráclito é um cara que vocês devem conhecer pela frase que não se pode entrar no mesmo rio duas vezes. Por quê? Porque o rio já não é o mesmo e você também já não é o mesmo, certo? Por quê? Ele vai falar dessa mudança. Ele vai chamar essa mudança de devir. Ele vai falar que tudo está em mudança a todo momento. E por isso nada é. Pegou? Pegou um pouquinho? A gente já pode ligar essa teoria do Heráclito, do devir, lá no vir a ser. Porque se o vir a ser é justamente a transformação de algo, e o Heráclito fala que tudo está em constante movimento, significa que elas são ideias unas uma com a outra. Agora, existe um opositor do Heráclito, e esse opositor se chama Parmênides. Esse carinha vai falar que nada está em movimento e tudo é, porque se nada é, não é. Olha só que pensamento legal, né? Tudo é, porque se não fosse, não seria. Isso me lembra até o Jânio Quadros, né? Que falava o bebo, porque se sólido fosse, comê-lo-ia. Não sei se vocês já ouviram essa frase. Mas vamos lá, né? Então a gente tem o quê? Esse dualismo, essa oposição do ser e do vir a ser. Um vai falar que nada muda e um vai falar que tudo muda. O que Platão vai fazer é pegar essas duas ideias e falar assim, olha, ninguém tá errado, tá todo mundo certo. O que acontece é que tem uma divisão do mundo. Porque existe um mundo sensorial, um mundo sensível, onde eu posso encostar nas coisas, cheirar as coisas, ouvir as coisas, ver as coisas, comer as coisas. E existe um outro mundo, um mundo que a gente vai chamar de metafísico, que é o mundo em que tudo é. O mundo em que eu não posso tocar, que eu não posso cheirar, que eu não posso fazer nada disso, mas é um mundo em que tudo é como é. Nada está em mudança. Tudo é. Apenas isso. Enquanto nesse mundo sensível, sensorial, tudo está a vir a ser, tudo está em mudança. E aí a gente tem aqui o mundo das ideias, que é o mundo em que tudo é como é, nada vai mudar, e o mundo sensível, que é o mundo em que tudo muda, tudo está em devir. Certo? No começo, essa teoria pode parecer um pouquinho doida, um pouquinho bagunçada, mas com o tempo você começa a entendê-la muito bem. E aí ela passa a fazer bastante sentido. E aí você vai poder identificar essa teoria em um monte de filósofo. Um monte de filósofo vai usar o quê? Vai usar essa dialética, que é essa oposição de ideias. E a gente vai falar um pouquinho dela justamente agora, que é o método de Platão, a dialética. Vamos lá? Sócrates falava o quê? Sócrates falava que para fazer filosofia tinha que fazer a maiêutica, ou seja, tinha que chegar em alguém e falar assim, cara, o que é a coragem? Aí ele vai falar, não, coragem é ir de frente ao inimigo. E aí eu fazendo maiêutica vou retrucar. Não, mas existe um cara que ele recuou, juntou forças e aí atacou. Isso é coragem? Aí a pessoa vai falar, putz, isso é coragem. E aí você vê que tem essa conversa, tem esse diálogo em que uma pessoa vai abalando a certeza do outro. E esse outro vai tendo despojamento da alma. Só que aí Platão, lá na academia dele, ele percebe que seria muito mais eficiente encontrar a verdade de algo se duas pessoas estivessem tentando convencer a outra. Ou seja, o famoso debate que a gente conhece hoje em dia. Então, se eu falo alguma coisa, se eu dou um argumento, a pessoa vai ter que contra-argumentar a minha ideia com um argumento melhor. E assim a gente vai ter esse diálogo até chegar a um ponto em que cessem os argumentos e aí a gente vai ter algo próximo à verdade.
É interessante essa ideia, muita gente usa dela. Só que aí, com o tempo, vai chegar um pessoal, uns filósofos, chamado de sofistas, e eles vão aparecer com uma armadilha para Platão. O que é essa armadilha para Platão? É basicamente assim: Platão, se você fala que. E essa armadilha sofista consiste basicamente nisso, que é: Platão, se você não sabe o que é verdade, então quando você encontrar essa verdade através da dialética, você não vai saber identificá-la, porque você não sabe o que é verdade. E se você sabe o que é verdade, você não precisa procurar, porque você já sabe o que ela é. Entenderam a armadilha? A armadilha consiste basicamente no seguinte: se você não sabe o que é a verdade, quando você encontrar, você não vai saber que a encontrou, porque você não sabe o que é. Agora, se você sabe o que é verdade, você não precisa procurar, porque você já tem. Entendeu? Tipo, Platão teve muita dificuldade para responder a essa armadilha sofista, até que ele finalmente encontrou uma forma. E essa forma é muito interessante. Vamos lá. Para Platão, a nossa alma, ela vem do mundo das ideias para o mundo sensível. Ou seja, todo mundo tá lá de boa no mundo das ideias, em que tudo nada muda, não tem estabilidade, não tem mudança, não tem devir. E aí ela vem para o mundo sensível, a gente nasce nesse corpo, certo? E aí o que que a gente tem? A gente tem uma lembrança da nossa alma sobre a verdade. A nossa alma traz consigo uma certa lembrancinha da verdade. E aí, através dessa lembrança do que é a verdade, a gente tem o conhecimento dela. Entendeu? Tipo, a gente não sabe o que é verdade, mas a gente lembra o que ela é. E por isso, quando a gente está lá estudando, indo atrás do conhecimento, a nossa alma vai tendo mais lembranças do mundo das ideias. E isso é o conhecimento. O conhecimento nada mais é do que lembrar, do que a nossa alma lembrando do mundo das ideias. Certo? E agora vamos falar um pouquinho da política para Platão. Platão ele tinha se recluso, né, da sociedade, ele tinha saído da polis, ele se fechou na academia e por isso ele também parou de fazer política, porque Sócrates morreu não só por fazer maiêutica, mas especificamente por fazer a maiêutica dentro da política, questionando a democracia. Platão então vai aparecer na política, né, reaparecer na política de uma forma muito mais antidemocrática do que Sócrates era. Então ele vai voltar lá para o ramo da política muito mais radical, muito mais querendo destruir esse modelo democrático. E aí, para destruir esse modelo democrático, ele propõe a harmonização social. Para Platão, a sociedade ela é injusta, a sociedade democrática. Por quê? Porque para ele vai existir três almas. E para a sociedade conseguir evoluir, a gente precisa harmonizar essas três almas e colocá-las em uma hierarquia, em uma aristocracia do saber. Uma hierarquia social, em que cada uma dessas almas tem um dever social e cada uma dessas almas tem um nível de importância. Então vamos tentar entender o que são essas três almas para Platão. A primeira alma, que é a alma instintiva ou vegetativa, é aquela alma que não pensa, não tem o raciocínio. Ela é guiada através de instintos. Quem vai fazer parte dessa classe são os camponeses. São o pessoal que faz os trabalhos, como artesanato, como a pecuária, a agropecuária, mercado, esse tipo de coisa. Porque são pessoas que não são racionais e também não são pessoas guiadas pelas paixões. E agora a gente vai entender as outras, que é a alma das paixões. A alma das paixões são as pessoas guiadas pelos seus sentimentos. Ou seja, o pessoal que vai defender. Geralmente, essa alma está muito ligada aos militares, porque eles são guiados pelas emoções. Eles têm que ser guiados pelas emoções. Por quê? Porque se vir um inimigo,
Eles vão ter que ter ódio, eles vão ter que ter coragem, eles vão ter que ir pro ataque, eles têm que ter um sentimento de justiça para proteger o povo, um sentimento de nobreza para acolher o povo, esse tipo de coisa. E por fim, a alma intelectual, que é a alma do pessoal que gosta de estudar, que conhece filosofia, que quer entender a natureza, o mundo, a política. E por isso existe a aristocracia do saber. A aristocracia do saber, ou a hierarquia do saber, é basicamente o modelo social que o Platão vai dizer que a sociedade tem que funcionar. Por quê? Porque a alma intelectual seria a única alma apta para organizar, para governar a sociedade. Porque os intelectuais, eles têm o saber para organizar a sociedade. Abaixo dessa alma intelectual na sociedade, em nível de importância, vai ter a alma das paixões, que seriam os militares, a segurança e tudo mais. E por fim, isso vai se encerrar com a alma instintiva, que seria o resto da população que vai trabalhar para o funcionamento dela através de seus instintos naturais. Bom, a aula de Platão se encerra por aqui. Eu agradeço muito pela participação e por ter acompanhado. E eu espero que vocês tenham gostado da aula. Eu sei que de início não é muito fácil pegar alguns pensamentos, uma coisinha ou outra fica um pouquinho embaçada, mas nada que uma boa reflexão